Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Akats Podcast, seu espaço de conexão com o universo dos supermercados. E hoje, diretamente da Expo Super aqui em Balneário Camboriú, falando sobre tendências, inovações e muita história por trás de todo esse universo que o varejo é muito rico e faz aqui para você. Eu sou Monique Pizzetti, CEO do Grupo Moniari Supermercados, vice-presidente da Associação Catarinense da Região Sul e entusiasta por tecnologia. Vem comigo que eu tô com duas feras aqui hoje falando sobre um tema muito importante: Brasil e China. Viajando para o futuro no presente. Vem comigo que eu vou apresentar. Estamos aqui com Fabrício Topper, CEO da Driven e diretor da BU de consultoria de dados na Quality Digital. E também Inchie, pioneiro do e-commerce no Brasil e referência em inovação em negócios digitais entre Brasil e China, parceiro oficial do TikTok Shop no Brasil. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado. Obrigado, mano. Preparados? Eu espero que sim. Temos aqui uma missão importante. Foi mais fácil para a China do que a gente vir para cá dividir tudo isso. Vamos falar um pouquinho, então começar com o TikToker, falar sobre China e tecnologia, né? Que é uma visão, acho que todos têm, fala China, muito tecnologia, muita coisa nova. E eu queria ouvir um pouquinho de vocês, falando agora cultura chinesa e tecnologia e olhar do cliente. Mistura tudo e conta pra gente como é que se traduz tudo isso. Eu adoro essas perguntas simples. Mas vamos lá. O que eu entendo? O mercado chinês, de alguma forma, né, nos últimos anos, ele precisava tracionar numa velocidade quase que posta, né? Ele tinha uma meta de crescimento e de desenvolvimento, onde a tecnologia foi o grande motor. E isso, você fala assim, puxa, mas isso acontece em todos os lugares do mundo, né? Você está falando, todo mundo está investindo em tecnologia de alguma maneira. Sim, mas ali, de fato, existia uma necessidade de desenvolvimento da sociedade, não só dos negócios. Então, a tecnologia foi trabalhada de uma forma muito mimetizada com as necessidades de desenvolvimento da China, das grandes cidades, das grandes economias e daquela sociedade que estava em franco desenvolvimento. Então, quando você pensa a tecnologia no nosso mercado, a gente pensa muito no micro, né? A tecnologia vai resolver essa questão, eu vou empoderar o negócio, vou empoderar a minha equipe, eu vou resolver um problema pontual. Lá não, eles usaram a tecnologia para resolver toda a sistemática social, né? Toda a lógica de uma sociedade. Então, desde resolver problemas, né, oportunidades de, puxa, eu tenho uma sociedade que trabalha das 9 horas da manhã às 9 horas da tarde, 6 dias por semana, em que momentos eles vão consumir? Eu quero uma sociedade que consuma. Puxa, não vai ser indo até a loja porque precisa o produto chegar até eles. Então, são coisas que foram postas como desafio e a tecnologia veio para resolver. E aí, isso, quando você pensa no mindset, é usar a tecnologia como uma ferramenta de resolução de necessidades daquele grupo, daquela sociedade, daquela região. E, a partir disso, você vem desconstruindo essa jornada para vir aplicando tecnologia em todo o processo, de forma que aquilo se torne mais simples, mais fácil, mais fluido, e aí, naturalmente, o resultado é exponencial, né? Acho que esse mindset em relação à tecnologia é importante, porque o que a gente faz aqui no Brasil? A gente vai lá e fala assim, puxa, eu tô com esse meu time aqui, tô com muito time no frente de loja, né? Estamos lá no supermercado, poxa, tem um monte de gente nos caixas, sempre um desafio. Eu acho que eu vou colocar o autoatendimento aqui para reduzir esse custo. Não, eu vou colocar um software aqui e vou colocar um modelo de pagamento onde eu viro para o usuário passa direto o cartão, que eu já tiro um pedacinho dessa jornada. Então a gente vai colocando elementos para resolver problemas do negócio. Lá, nós estamos resolvendo necessidades do cliente, da sociedade. E aí o mindset muda muito, porque o cliente vê valor. Porque você fez para ele, você não fez para você. Você não criou mais uma frição na relação com o cliente para ele falar, puxa vida, agora eu tenho mais essa etapa, agora, eu gostava tanto de ser atendido, agora eu tenho um autosserviço, ninguém mais vai me atender. A forma como a gente faz aqui é muito voltada para resolver a dor do negócio e muito menos voltada para resolver a dor do cliente. E aí, como é que fica esse mindset da relação com o cliente? E é interessante porque o brasileiro, né, nós como empresários, somos muito mais ligados às pessoas. Nós somos muito mais
humanos, vamos dizer assim, nesse sentido de que a gente tem tempo para se preocupar com o outro. A China é tão competitiva, tem tanta gente, que as pessoas não têm tempo para construir essas relações. Pelo menos a impressão que dá quando a gente está lá. Acho que o Ian vai falar muito mais disso, mas é uma sociedade muito mais competitiva. Aqui a gente gosta desse tempo, dessa conversa, dessa relação. Por outro lado, a gente, como empresários, não cuida dessa relação de uma forma tão profunda como o chinês cuida, né? Pelo menos do que a gente viu, e especialmente a forma como ele vai usar a tecnologia para otimizar essa relação, essa interação e conseguir construir uma relação mais fluida, mais eficiente. Muito bacana, Topper, porque já é um assunto assim que a gente vem falando muito aqui na Catz, não é de agora, de muitos anos, de colocar o cliente no centro, né? E há 2 anos atrás nós estávamos juntos na NRF, falando muito o cliente no centro, a segmentação, personalização. E aí agora, né, tá unânime, já é o segundo podcast que estamos gravando aqui, que lá na China você chega lá e isso já é cultural, né? Cultural. E aí eu gostaria de falar um pouquinho agora com o Ian, né? Como é que o cliente no centro é feito pela cultura, né? E é um pouquinho das camadas dessa cultura para chegar a tudo isso que a gente vem tentando há anos. Ouvir o cliente, colocar no centro, mas para a gente ainda fica tão difícil, porque a gente, no final das contas, olha para as nossas necessidades, né? Uhum. Acho que o ponto que o Topper colocou aqui nos mostra, na verdade, quando você tem a hipercompetição, que é como a situação do mercado chinês, e eles acabam olhando para o cliente. Ou seja, no limite da otimização, todo mundo deveria fazer isso. Porque assim, se você não está desenvolvendo uma estratégia focada no cliente e o outro está cada vez indo melhor, então todo mundo tem um caminho natural, eu diria. E por isso que faz sentido quando a gente olha nesse contexto que a China nos traz. Cada negócio, cada setor, normalmente tem centenas ou milhares de empresas. Por isso que essa competição traz essa otimização do processo. E no final das contas é o consumidor no meio. E eu diria o seguinte, principalmente nas empresas de internet, acho que tem um viés inclusive diferente. Elas começam no momento do mercado sem uma relação, e a gente falou algumas vezes em legado, né? Sem um legado de modelo de negócio ou de histórico. E que não quer dizer que isso seja bom ou ruim. Na verdade, é uma situação dessas empresas. Ou seja, ela tem um papel em branco para começar uma história nova, para construir. E também não tem necessariamente uma referência do que deveria ser, que é o que aconteceu no comércio eletrônico no Brasil, por exemplo, né? Nos Estados Unidos. Por mais que a gente tenha a Amazon no Marketplace, ela começou comprando e vendendo, replicando o modelo de negócio. Ou seja, replicando a forma de ganhar dinheiro. Isso se perpetua ao longo do tempo. E aí o que significa isso e nos levou no mercado chinês? A possibilidade de olhar para o cliente sem precisar olhar para a própria estrutura, que eu acho que aí é parte dessa nossa conversa. A gente tenta otimizar a nossa estrutura para ganhar o máximo de dinheiro possível, ou melhor, para gastar menos e depois sobrar o máximo de dinheiro possível. Essa é a nossa missão como executivo, empreendedor, como empresário, enfim. E quando a gente faz isso, a gente não coloca o cliente, porque a gente está olhando para nós, não para o cliente consumidor. E o modelo que a China vem desenvolvendo nesse papel em branco, e principalmente depois, nos últimos anos, com o que a gente chama de ecossistema, ele permitiu isso. O que é o ecossistema? A partir de um negócio, um setor inicial, começar depois a oferecer uma série de outros serviços e produtos dentro dessa organização, através de seja um super aplicativo, um site, enfim. Sem necessariamente esse segmento ter a ver com o setor de origem. E aí eu vou dar um exemplo palpável para vocês entenderem. As empresas de delivery. Então, começam entregando refeições, começam entregando depois supermercado, começam entregando produto físico, depois começam entregando conteúdo, etc. E essa entrega de outras coisas vem muito da percepção da necessidade do consumidor. E quando a gente faz isso no Ocidente, muitas vezes a direção, o conselho olha e fala assim, puxa, você está saindo do foco. A sua empresa não nasceu para fazer isso. Por que você está fazendo? E é a visão natural do Ocidente. E na China não existe tanto esse preto no branco, de só posso fazer dessa forma. Então, ao longo do tempo, isso permitiu que a China as empresas chinesas, principalmente de tecnologia, se tornassem focadas no cliente. Por isso que eu digo, talvez as empresas de tecnologia chinesas são as mais focadas. O Jack Ma, através dos dados, que depois a gente talvez fale um pouquinho, ele conhece o comportamento e a preferência dos consumidores melhores do que eles mesmos. Porque ele sabe o que ele comprou,
do que ele assistiu de vídeo, do que ele consumiu e etc, etc. E a cultura permeia muito isso, a cultura chinesa. E aí eu costumo trazer assim, ao invés da gente, nesse aspecto, ao invés da gente chamar de China, a gente trazer civilização chinesa. Que é a figura da China, é uma figura de um país que tem algumas centenas de anos só. E aí a gente traz a história da China de 4, 5 mil anos. E aí traz toda a carga cultural, de DNA, enfim, e de todo o comportamento que foi mudado ao longo do tempo. Por um lado, a gente tem a visão do coletivo. Acho que isso é muito forte, do que você comentou, da visão de longo prazo e da visão também de entender quais são as necessidades das pessoas e do grupo como um todo. E aí, quando a gente junta isso com a estratégia comercial, a estratégia de negócio, começa a fazer sentido, porque, de novo, não é um curto prazo de a gente olhar 1 ano, 5 anos ou até 10 anos. A gente está olhando como que foi construído ao longo de séculos, ao longo de milênios, literalmente nesse caso. E isso começa a fazer sentido e a cultura permeia tudo isso. Então, por isso que quando a gente analisa no Ocidente empresa, a gente dificilmente fala de cultura, porque é a nossa cultura ocidental. A gente bebe da cultura pop nos Estados Unidos através de cinema, música, a gente viaja, vai para os Estados Unidos, enfim. Então, a gente está no nosso dia a dia. Só que quando a gente olha para a Ásia, é completamente diferente. Então, você precisa ter essa camada da cultura mais avaliada com mais profundidade para entender como funcionam os negócios, a gestão e a estratégia. Então, acho que isso tudo nos leva a entender esse centrismo no consumidor. Oi, eu quero voltar num ponto muito interessante que diverge muito do que a gente aprende a fazer, mas é um ponto positivo e também hoje foi falado muito na palestra, né? Que lá eles têm um olhar na cadeia produtiva, agora trazendo um pouco para o varejo, né? Foi falado de manhã que dentro da cadeia produtiva, o supermercado, por exemplo, ele está cuidando desde quando o tomate é plantado lá no produtor, desde seu transporte, desde como ele chega. E aqui é como você falou, não, eu vou comprar do fornecedor, ponto. Uhum. Como ele vai me entregar? E esse olhar para a gente não é algo que é natural, né? Isso. Mas no final das contas, o entregar o 100% é muito importante. Mas como é que a gente pode desconstruir isso que a gente não é condicionado a fazer? Eu acho que esse talvez seja um dos maiores desafios. Porque o que acontece? Quando a gente olha para a China, e aí a gente esteve juntos e viu isso de perto, quando você pega a indústria, ela está lá. A indústria da produção, produção final e as cadeias de distribuição de vendas estão lá. Então, fisicamente estão mais próximas. Então, é mais fácil você reestruturar isso do que no nosso caso aqui, se tem um produto chinês vem para cá, a gente não consegue fazer isso. A gente não consegue pensar no produto, porque normalmente é um terceiro que fabrica, tá a quilômetros e quilômetros de distância, então a gente naturalmente não olha a cadeia. E também pela especialização e o modelo de gestão ao longo dos anos, e no Ocidente como um todo, é a especialização. Eu faço o melhor possível, otimizo o que eu sei fazer bem. Então, isso é o que foi construído. E aí, quando os chineses começaram a desenvolver e enxergaram, poxa, eu sou varejista, ou sou uma plataforma de e-commerce, vendo para o consumidor final, e o fabricante está lá quase no meu quintal, olho para ele, eu posso influenciar no que ele está fazendo. Porque eu só olho para trás e eu consigo trabalhar com ele. E essas otimizações na concorrência também vão levando a isso, porque não consigo mais melhorar só a minha posição. Brinco que assim, é cada um no seu quadrado aqui, né? É igual a música. Só que a otimização não é mais isso. As ineficiências estão por todo lado. Então eu posso melhorar a cadeia no consumo, na experiência, só que é só uma parte. E se eu olhar só isso, a ineficiência e o preço final vai continuar o mesmo. Não vai ter uma grande disrupção, que é o que a China está fazendo. Um dos grandes players que tem mostrado isso na prática para a gente é a Shein. A Shein, todo mundo olha para ele como uma grande plataforma de venda de roupinhas, roupas da China, que é muito mais do que isso. É a transformação da cadeia de fabricação na China, de suprimentos. Então, a gente literalmente compra uma roupa direto de uma indústria da China. A gente colocou todos os intermediários. Então, essa visão de organização da cadeia, a China vem desenvolvendo, como você comentou, desde a plantação do tomate. Assim, é uma empresa que a gente olha como consumidor, estou comprando um tomate dele. Chegou na minha casa, consumi, está tudo certo. Só que se a gente olha para trás, ele desenvolveu a semente. Você lembra? Ele tem patente da semente. Sim. Isso é uma das coisas mais loucas. Ele se apropriou das fazendas, né? São 200 fazendas que ele verticalizou o processo. Ele ou arrendou ou adquiriu as fazendas para garantir o funcionamento. Então aquele tomate chegou no processo no controle total. E é porque
dá para fazer isso. Então, do ponto de vista, acho que nosso, nessa transformação dos supermercados aqui, do varejo como um todo, a gente precisa assumir esse desafio de uma outra forma. Como a indústria não necessariamente está aqui, então a gente precisa entender, mas de qualquer forma, ainda a cadeia. Porque a cadeia de valor está se transformando. Cada vez mais, os intermediários que não trazem valor têm que ser cortados. Porque senão significa ineficiência e custo adicional. E a aproximação também, né, Topper? Se aproximar mais, né? Entender isso, né? Porque eu acho que a cultura é um conjunto. Então, você se aproxima, tenta isso, esse olhar de aproximar mais do seu parceiro fornecedor, do como é que é a jornada do cliente do início ao fim, né? E não somente olhar para a margem do lucro, mas construir uma relação. Acho que a gente já começa a melhorar muito essa questão cultural, né? Eu acho que esse é o tema que eu queria contribuir. Assim, eu entendo que quando a gente fala de se apropriar da cadeia, né? A gente precisa lembrar no momento antes, que é se apropriar da relação com o cliente, né? Nós nascemos como projetos de mercado para sermos curadores de um sortimento, né? Quando você fala assim, puxa, eu sou e qualquer segmento, mas vamos pensar no supermercadista que nós estamos aqui, né? Que é o grande setor hoje que empurra o varejo brasileiro. Nós estamos falando de curadoria pura. O que é aquilo? É encontrar um sortimento que faz sentido para o consumidor e buscar uma eficiência, né, operacional versus uma eficiência comercial, né, de negociação, de forma que você consiga empacotar aquilo com uma margem mais viável, entregar esse valor até no preço para o consumidor e garantir de volta o teu rendimento. Mas a verdade é que a gente parou aqui. Né? A gente pouco foi trocar com o cliente num nível mais profundo para entender de fato o que ele gostaria que a gente ajustasse nos sortimentos. O grande teste que a gente faz é coloquei na prateleira, vendeu ou não vendeu. Né? É só assim, qual que é o grande processo de disrupção do supermercado? Não, eu ponho na prateleira, se vender permanece, eu desenvolvo a categoria, se não, não. Isso é troca. Isso é qualidade de interação, né? Que essa é a grande mudança da forma como o chinês faz na lógica do dado, da informação. Então ele tem, claro, uma preocupação com o coletivo, ele sabe que ele tem uma competição absurda em volta dele, ele precisa performar melhor que o coleguinha do lado, ou seja, e como é que ele performa melhor? Se o cliente der preferência. O cliente só vai dar preferência se entender que ele tem algo que entrega valor. Isso. E daí essa costura da percepção de valor, ela chega no nível do detalhe do dado, né? Do tipo assim, puxa, olha, eu percebo que as pessoas quando vão pegar, né, eu tô lá com a câmera medindo as pessoas pegando o tomatinho e eu percebo que tem um determinado tamanho de tomate, uma determinada cor de tomate, uma determinada forma como eu empilho o tomate ou empacoto o tomate que o usuário, o cliente, vai com mais energia, ele escolhe aqueles, ele prefere aqueles, o que sobra são esses, então também tem informação do que sobrou, olha, esses são os rejeitos, esses aqui não adianta insistir que não vai vir. E aí chegar no ponto, aí ele volta para o negócio com eficiência. Aí ele volta e fala assim, puxa, eu não posso comprar tomates desse jeito. E todos os fornecedores estão me entregando tomate desse jeito. Então, ele gosta disso. Puxa, mas aí quando eu entrego esse tomate, eu peguei desse outro fornecedor, eu como estou conversando com o cliente, estou pegando o feedback dele, ele não gostou do sabor. Então, esse fornecedor tem um sabor, tem uma estética da forma como é colocado, e eu ainda tenho essa pessoa aqui que empilha, né, os meus tomates e faz a seleção para montar a prateleira, que eu tenho o melhor resultado. Então, ele vai juntando essas variáveis num processo de buscar essa excelência de entrega de valor. SKU é SKU. Incrível, né? Exato. E aí a lógica muda de figura. Então, eu acho que tem muito a ver com esse compromisso com a excelência. Sabe, tipo, e você fala assim, a excelência é de entrega de valor? Não, não se engane. A excelência é a entrega de resultado para o negócio dele. É o que vendeu mais, é o que entregou mais margem, é o que girou melhor e o que garantiu que ele blindasse a concorrência. Por outro lado, ele sabe que ele só vai fazer isso se o cliente falar que ele é melhor. É isso mesmo. Faz mais sentido focar no estabelecimento dele. Ô, Topper, e aí você a todo momento utiliza dados, né? Ele conseguiu ler, né? E vocês trouxeram um case de manhã também, que as perdas lá de um varejo eram assim, números... Desse mesmo, da Ding Dong. Ah, era desse mesmo? Do Ding Dong. Aliás, uma coisa muito interessante que vale a pena comentar a gente foi visitar foram 9 ou 10 players, acho que foram 9 players formalmente, ainda teve o 10º que a gente foi, mas a gente acabou não conseguindo ter o case 100% apresentado. Mas essas empresas, eles apresentam o case em 3, 4 horas, às vezes o dia inteiro, entregando 100% da estratégia de negócio. Com todos os dashes, com todos os painéis, não pode filmar, não pode pegar, mas você absorve 100% da informação. Aonde você já viu a gente compartilhar benchmark nesse nível?
Exatamente. Eles fazem isso como uma estratégia de negócio. Eles ganham dinheiro com isso. Tá? E eles entendem que isso vai criando o quê? Percepção de diferencial, percepção de entendimento, percepção de valor do investidor, do mercado. Então, é um mindset que, inclusive, quando pensa em compartilhamento de informação, de dado objetivo, normal e comum para eles. Aqui a gente não consegue nem fazer com que o supermercado, a farmácia compartilhe informação com a indústria e vice-versa. Né? Mas a gente tem melhorado muito, viu? Então. Eu faço parte da segunda geração da família. Eu acho que essas gerações todas, né, 98% das empresas no Brasil são familiares. E eu acho que é um processo geracional. A gente ser mais aberto, a gente compartilhar, dividir, aprender. E esse podcast é uma prova disso, né? Que a gente está aqui tentando multiplicar, tentando ensinar, tentando fazer essa concorrência saudável, né? E não esperar que a concorrência seja tão grande e assustadora a ponto de ela poder ser uma ameaça, e sim aprender com ela, né? Exato, até porque se todo o mercado se desenvolve, né? Se o concorrente se desenvolve, ele está desenvolvendo o mercado. Se o nosso mercado se desenvolve, ele é bom para todo mundo, né? Então, acho que essa lógica é positiva. Mas voltando para a pergunta ali objetiva, né? Quando você fala assim, puxa, está todo mundo ali buscando esse dado de forma mais concentrada, como é que eles estão explorando esse universo de dados? Eu entendo que são dois grandes momentos, né? Se a gente fosse simplificar. Então, eles têm a visão é sempre voltada por dado, mas ele tem dois grandes contextos: otimização e tração. Então, de um lado, ele vai otimizar a operação dele ao máximo usando esses dados. Então, eles vão no detalhe do detalhe da operação. E aí, lembrando que por trás disso tem um pensamento de jornada, né? Tipo assim, olha, o que é o valor que eu quero entregar? O que é o valor que eu preciso materializar para esses clientes que eu tenho e que eu atendo, para esse mercado que eu estou atuando? Aí ele volta e pensa, olha, então a melhor operação, o valor é esse, está posto. A melhor forma de entregar isso é operando dessa maneira. E daí ele volta e fala, puxa, agora eu preciso otimizar essa operação que eu montei. Porque muito bonito, mas ela não para de pé. Aí ele volta otimizando tudo, ao ponto de otimizar a semente para não ter desperdício, e então ter a melhor safra, ter melhor resultado, ter melhor custo-benefício. Ele volta controlando o empacotamento, porque entende, olha, se eu não empacotar isso em frações de tanto, a conta não fecha, porque se ele comprar só 5 tomatinhos eu não consigo, então eu empacoto isso num kit, num pacote que tem determinado aproveitamento. O custo da embalagem, o custo do manuseio, da operação. Então, ele vem otimizando toda a estrutura para garantir que ele consiga, de fato, extrair valor dessa operação de entrega de valor. Ou seja, tudo começou na entrega de valor, voltou extraindo valor da operação, daí ele vem otimizando isso ao máximo. Então, isso no lado da operação. E aí você vê o fenômeno do uso do dado, né, e inclusive com AI, porque aqui agora, né, grande discussão é AI. Você vê uma série de soluções de software onde os executivos conseguem conversar com o dado, né? Então, esse dado todo integrado, que são um processo diferente para a gente, porque quando a gente vai fazer projetos de plataforma de dados aqui no Brasil, o que a gente faz? A gente vai integrando um pedacinho por pedacinho. Ah, eu preciso desse relatório. Pega essa informação aqui nesse software. Aí depois aquela outra informação no software. Aí cada área vai puxar o seu relatório, vai puxar o seu SQL de sistema, ou seja, vai montar seu relatório. Quando você vê o indicador, mas por que esse número está diferente do relatório que a outra área me mostrou? Porque cada um pegou seu dado à sua maneira. Cada um fez a justiça com as próprias mãos. Então, montou o relatório totalmente enviesado para a sua percepção. Então, nem sequer a gente consegue montar um projeto estrutural de dado ao ponto de a gente falar, puxa, esse dado é confiável, e aí, portanto, é confiável, essa cultura de uso vai se disseminando porque, de fato, eu posso me apoiar nele. A gente não faz isso. Mas o chinês nasce desse entendimento, ou seja, tudo é mapeado, tudo está integrado, essas plataformas de dados são super robustas, e dentro dessa plataforma de dados, além da informação, o mais real-time que eles são capazes de entregar, eles, de fato, todas as reuniões, todos os processos de ajuste empresarial começam com o dado, e a partir daquilo eles vão colocando métricas de otimização até chegar no nível da excelência. Tá? Enquanto que do outro lado é a evolução dos canais. Como é que eu uso o dado para tracionar melhor meus canais? Então, se eu tenho toda essa informação de como minha operação deve operar e como que eu vou buscar extrair mais um pouco de margem dessa operação em termos de otimização, do outro lado, eu tenho todos esses dados do cliente, todos esses dados comportamentais, capturo dados em todas as interações possíveis, igualmente eu faço com a operação. Então, eu vou buscar
puxa vida, né? Como é que, se eu tenho loja física, como é que as pessoas estão se movimentando na minha loja? Como é que as pessoas estão se relacionando com os produtos e com as categorias? Como é que as pessoas respondem aos estímulos, tanto de comunicação quanto de preço? Então, tudo isso vão criando uma massa de indicadores importante, tanto no físico quanto no digital. Lembrando que essa cultura veio mais do digital do que qualquer outro lugar, ou seja, o e-commerce isso é natural. Eles desenvolveram várias tecnologias para fazer isso no varejo físico. E essa informação depois vira inteligência de otimização de quê? De conversão. Aí é funil de venda. Né? Então, hoje qual é o funil de venda do varejo físico? Colocar o produto na prateleira, né? Garantir que a gente gire o produto da melhor maneira possível, que as categorias girem, mas do outro lado, a gente não mede, tipo, qual que é a reação daquilo. É simplesmente o giro do produto. Não é assim que a gente pensa? É assim mesmo. Muito insights. O papo tá maravilhoso, mas a gente já estourou o tempo. Por isso que você tava olhando todo lado aqui. E é uma pena, né? Porque a gente poderia ficar horas aqui falando. Última palavra, então, para encerrar esse nosso podcast de hoje, por favor. Acho que estando aqui no ambiente de colegas de supermercado e num setor tão importante, e vendo como que cada um reagiu, principalmente a nossa palestra, eu diria, de fato, manter essa cabeça aberta para novos modelos e principalmente empresas que vêm de outros países. Aí não precisa ser necessariamente só da China, que a gente foi o nosso tema, mas de qualquer outro país. Porque podem trazer novidades, pode trazer concorrência, pode trazer parcerias, um monte de outras coisas. Agora a gente não está mais vivendo no mundo isolado. Então cada vez mais as oportunidades estão batendo na nossa porta. Então acho que esse é o meu último recado aqui. Obrigada. Obrigado, Topper. Obrigado. A Katz está à disposição de vocês. E você, se gostou desse podcast, compartilhe agora mesmo com seu amigo, com seu vizinho. Estamos em todas as plataformas como Spotify, Amazon, YouTube e Deezer. E até o próximo episódio da Katz Podcast. Até mais!